conforme e finalizando a parte de fabricação, de fazer, do PDCA. Agora nós vamos entrar na parte de verificação, ou seja, o C do PDCA. Vamos analisar tudo aquilo que executamos até agora. Vamos ver se aquilo que foi planejado está de acordo com aquilo que foi executado. E aí nós entramos no item 9 da norma, que vai falar justamente de avaliação e desempenho. Primeiro, ele vai falar de monitoramento, medição, análise e avaliação. Então, a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicado para assegurar os resultados válidos, quando o monitoramento e medição devem ser realizados, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. A organização deve avaliar o desempenho da eficácia do sistema de gestão da qualidade e a organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados. Então, vamos avaliar o nosso sistema de gestão. Quando falamos em avaliação do sistema de gestão, voltamos lá nos nossos objetivos, que vão gerar indicadores. E esses indicadores são uma maneira de você fazer esta avaliação de desempenho. Então, você vai ter indicador de produtividade, indicador de absenteísmo, identificador de não conformidade, indicador para uma série de situações. E o que a norma está falando para vocês é o que vai ser monitorado? O que vocês vão monitorar? Vou monitorar a produção, vou monitorar a não conformidade, vou monitorar a avaliação de fornecedores, o que eu vou monitorar? Se eu vou monitorar, quais são esses métodos de monitoramento? E isso vai fazer com que eu assegure os resultados que são válidos. E quando os resultados de monitoramento e medição devem ser avaliados? E qual é a periodicidade disso? Eu vou fazer uma avaliação desses indicadores ou dessa medição e desse monitoramento mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, anualmente, enfim. Como é que eu vou fazer esta avaliação? E lembrando sempre que a gente precisa, neste caso também, de identificação de avaliação de desempenho, também tem informação documentada sobre isso. Então é um passo importante. Você tem que registrar aquilo que você está avaliando para garantir os resultados que você pretende atingir. Outra coisa que nós precisamos avaliar também é a satisfação dos nossos clientes. Então a organização deve monitorar a percepção do cliente, não é simplesmente a satisfação. A gente coloca como item satisfação, mas qual é a percepção do seu cliente com relação à sua empresa? Em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente esta informação. Então, o que o meu cliente pensa de mim? Ele está satisfeito comigo? Ele não está satisfeito? O que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? Então, é esta percepção do cliente que a gente fala, não mais a satisfação, né? Satisfação eu vou dizer, o cliente está satisfeito? Sim ou não? É fechado, né? Mas a percepção do cliente ela é mais ampla, ela tem um foco diferenciado. O que o cliente pensa da sua empresa? Quais são as ideias? Quais são as retroalimentações? Quais são as informações que o seu cliente pode passar para você melhorar ou para você garantir a qualidade e a satisfação dele, né? Inclusive, eu trago uma nota muito importante nesta avaliação do sistema da satisfação do cliente, porque nós ficamos muito presos à pesquisa de satisfação do cliente. E a gente sabe que a pesquisa de satisfação do cliente já não é mais ela já não tem mais a sua eficácia na hora da aplicação. E a norma fala que exemplos de monitoramento das percepções do cliente pode incluir pesquisas com o cliente, retroalimentação de clientes sobre produtos e serviços entregues, reuniões com clientes, análise de participação de mercado, elogios, pleitos de garantia e relatórios de distribuidor. Todas essas são maneiras que você tem de avaliar a percepção do cliente. Não fique simplesmente focado na pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação do cliente
caiu tanto em descrédito que as pessoas não respondem mais. Então, agregue a sua avaliação da percepção do cliente com relação à empresa de outras maneiras. Você tem um corpo de vendas, por exemplo, que pode te dar uma série de informações sobre a percepção do cliente. Você pode aproveitar reuniões de projetos, por exemplo, para anotar e avaliar essa percepção do cliente. Então, existem outras maneiras que vai garantir com que você tenha uma informação mais eficaz sobre a percepção dele, garantias, reclamações, o famoso saque, enfim, tudo isso traz informação para que você possa avaliar esta percepção do cliente. Além da percepção do cliente, nós vamos ter também a análise e avaliação pela alta direção, né? Então, perdão, aqui a gente está um pouquinho antes. A organização deve analisar e avaliar dados e informações provenientes de monitoramento e medição. Os resultados devem ser usados para avaliar. Então, você vai ter todos esses dados. A gente tinha um item na norma anterior que falava sobre análise de dados, que é isso que a gente está falando agora. Eu vou olhar para a conformidade do produto, para o grau de satisfação do cliente, para o desempenho e a eficácia do sistema, se o planejamento foi implementado de maneira eficaz, a eficácia das ações tomadas e abordadas sobre riscos e oportunidades, o desempenho de provedores externos, a necessidade de melhoria do sistema de gestão da qualidade. Então, são esses dados que você vai utilizar para fazer a análise e a avaliação do seu sistema de gestão, para ver se ele está adequado. Quais são os produtos? Como é que estão a conformidade com os produtos? Qual é o grau de satisfação do meu cliente? Tudo isso é base para você avaliar e, como a gente fala de ações tomadas, decisões tomadas baseadas em fatos e avaliações, é com base nisso que você vai dar o direcionamento do seu sistema de gestão. Então, isso tem que ser aplicado através de indicadores, através de pesquisas, através de informações, através de uma série de situações que você tem dentro da organização que você vai criando um banco de dados com relação a isso. Depois nós vamos falar das nossas auditorias internas. Aqui, especificamente, dentro da auditoria, eu não vou entrar profundamente neste assunto, porque isto requer um curso específico para auditoria interna. Então, você tem uma série de etapas dentro da auditoria e tem um curso específico para isso, para você desenvolver. Mas o importante é você saber que a organização precisa conduzir auditorias a intervalos planejados, periódicos, para prover informação sobre o sistema de gestão da qualidade. Ou seja, a auditoria serve para tirar uma fotografia da situação da empresa naquele determinado momento. Ela vai pegar os requisitos da norma e vai verificar o que está sendo atendido e o que não está sendo atendido. Basicamente é isso que a auditoria faz. Ela não tem função de procurar culpados, ela não tem função de aumentar, melhorar, diminuir ou reduzir departamentos. Ela simplesmente vai chegar com a norma, com a ISO 9001, e vai tirar uma fotografia da realidade com relação a essa norma. E aí, para isso, você precisa estar com os... ela vai verificar que se está conforme com os requisitos da própria organização e do sistema de gestão e os requisitos da norma. E se está implantado e mantido de maneira eficaz. É esse o objetivo dela. Para que isso aconteça, você deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. Você vai planejar a sua auditoria. Você vai programar a sua auditoria. Você vai olhar para a sua auditoria e vai incluir qual é a frequência dela, quais são os métodos, quais são as responsabilidades, que requisitos são necessários para planejar e relatar, o que deve ser levantado em consideração a importância dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização e os resultados da auditoria anterior. Definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria.
Selecionar os auditores e conduzir a auditoria para assegurar a objetividade e a imparcialidade dos processos de auditoria.